Olá, amigo cliente, seja bem-vindo a mais um episódio do Hood Talks. E neste episódio nós vamos falar a respeito da evolução das ferragens. E hoje está aqui comigo o Marcel, que é o coordenador de treinamentos da FGV, que fica aqui também em Curitiba, pertinho da gente. Tudo bem, Marcel? Tudo ótimo, amigo. Bem-vindo a Rudegon e bem-vindo ao Hood Talks. Show, obrigado pela oportunidade. Maravilha. Gente, a gente quer falar um pouquinho sobre a evolução das ferragens. Nós vamos dividir essa conversa em 3 blocos importantes. Nesse primeiro bloco aqui, nós vamos dar atenção especial à parte de corrediças. A gente sabe que historicamente, e estou falando nem de tanto tempo assim, estou falando quem sabe de 40 anos atrás, onde nós tínhamos as gavetas dos móveis que eram feitas com MDF, um encostado no outro e lubrificado com vaselina. Vaselina, parafina, o pessoal era criativo. Graxa. Exatamente. Móvel da vovó era só isso aí que valia, né? Exatamente. Mas aí o tempo foi passando e a partir então da década de 90, a gente teve a criação das corrediças de apoio, como essa daqui. Corrediças como essa, que começaram com uma capacidade de 15 quilos, e já foi um salto gigantesco em relação à mobilidade das gavetas. No segundo momento, já décadas depois, nós vamos ter então a criação da corrediça telescópica com esferas. Exatamente. E aqui a gente já tem não só um salto de tecnologia, Marcel, mas também no que diz respeito a variedade de tamanhos, de capacidade de carga e também de tipos de abertura, né? Perfeito. Quer falar um pouquinho sobre ela? Opa, posso olhar? Já vou. Então, a telescópica ela veio e trouxe um deslizamento mais suave, mais seguro para o móvel e a possibilidade de maiores capacidades de carga, né? A FGV ela desenvolveu a telescópica pensando nisso, para aplicação no móvel de uma forma mais fácil, principalmente segurança e durabilidade para o cliente. Dentro desse período, Arthur, nós trouxemos as telescópicas standards. Elas não tinham nenhum tipo de tecnologia a mais, ela tinha o deslizamento e parava nisso. Depois disso, nós trouxemos os dispositivos. Então, para aquele cliente que quer um móvel mais charmoso, para acabamento melhor, nós temos agora ela com toque. Temos ela para o cliente que quer algo mais seguro com um amortecedor. E temos uma categoria maior para peso de telescópio. Então, a gente teve uma evolução legal nesse produto, né? Em relação à história, ela fez um estrago, ela mobilizou o mercado em relação ao deslizamento de gavetas. Tanto é que até hoje ela é a queridinha dos móveis dos brasileiros, né? Queridinha, exatamente. Grande maioria dos móveis no Brasil você vai encontrar uma corrediça telescópica como essa. Perfeito. E o que é legal da gente falar também, Marcel, é que nós temos uma variedade enorme de tamanhos e de cargas, né? Então nós vamos encontrar aqui desde 250 milímetros, que é a medida da profundidade da gaveta, até 700 milímetros de profundidade. Perfeito, o móvel mais profundo a gente tem também. Tá. Agora, uma coisa que as pessoas sempre perguntam aqui pra gente quando tá na loja, e é uma coisa que você vai poder falar bem pra gente, é assim: a gente sabe que existem gavetas que elas abrem mais e gavetas que elas abrem menos. A culpa é da corrediça, então? A culpa é da corrediça. Quando você vai fazer o móvel pensando no módulo da gaveta, você tem a possibilidade de fazer ele até o fundo do móvel, né? Mas as corrediças têm algumas limitações. Onde que você vai ter essa limitação? Na espessura da chapa, no suporte de esferas, na estrutura mesmo dela, né? Quanto mais frágil ela nesse sentido, menos ela tem a capacidade de estabilizar um bloco de gavetas. Então aí ela é mais curtinha. Então a culpa é da corrediça mesmo, né? Mas você tem a possibilidade de fazer na profundidade do móvel, escolhendo o modelo certo. E é importante para o cliente que está visitando aqui a loja perceber que na embalagem da corrediça ele vai ver lá a informação EP e ET. Isso, aí da evolução das corrediças. Já vamos crescer mais um pouquinho. Então, ó, extração parcial e extração total. Exato. Você sabe que na telescópica a gente tem uma outra observação. É que ela tem uma capacidade tanto de explicar menorzinha dentro da gaveta, ou até extrair mais do que 100%. Então ela sai do nível do móvel. Ela é uma overtraddle, ela sai um pouco mais do nível do móvel. Pode ser, dependendo da montagem do móvel, que ele queira que faça isso. Então a telescópica te possibilita isso. Maravilha. Quando a gente fala então de evolução de ferragens, quando a gente sai então da lubrificação de madeira com madeira, depois a gente passa para corrediça de apoio
e aí a gente já evolui para a corrediça telescópica. É claro que quando a gente está falando de ferragens, a gente também tem que olhar a tendência do mercado fora do Brasil. Então a gente sabe que em outros países, né, até na América do Norte, ou até mesmo na Europa, a gente já tem vamos dizer assim, uma evolução sobre a corrediça telescópica. E uma curiosidade, quando eu cheguei aqui na Rodegon há 10 anos atrás, eu já escutava falar que a corrediça telescópica já não era mais utilizada na Europa há pelo menos 10 anos. Exato, a cultura da Europa hoje ela entrega mais um produto de evolução. Ainda você encontra corrediça apoiada, mas em caso muito específico. Mas a grande maioria é a evolução da telescópica. Estamos falando então da corrediça oculta. Então nós temos aqui um par que a gente trouxe e o Marcel vai estar falando pra gente um pouquinho, mostrando um pouquinho desse produto. E para você que não é marceneiro, é consumidor final, mas está assistindo esse vídeo, ele tem uma grande vantagem para o seu móvel. A estética dela vai ser completamente diferente. Agora, tecnicamente falando, Marcel, a montagem dessa corrediça é um pouco diferente da corrediça telescópica. É isso aí. O que muda na instalação, o que muda no projeto da gaveta de uma para outra? Da construção da gaveta, quando você vai usar uma telescópica ou uma apoiada, você se preocupa somente com as laterais. Na oculta, você se preocupa com o fundo da gaveta, porque ela vai ficar embaixo da gaveta, ocultando a ferragem. Então, no fundo da gaveta, na hora de fazer a montagem, eu tenho que observar isso, que eu preciso considerar o trilho. Né? Então, essa altura, que dá aproximadamente 11 milímetros, eu preciso considerar na hora de fazer o módulo da gaveta. Em contrapartida, eu tenho um espaço interno de laterais maior, né? Então, onde a telescópica ocupava a lateral, eu reduzo e vou usar na minha corrediça oculta. Interessante, então, que em vez de você perde um pouco em relação à altura da gaveta, mas você ganha em largura. Perfeito. Agora, a pergunta de R$1 milhão para quem está acompanhando a gente aqui, fala assim, uau, eu tô com uma gaveta lá em casa, eu quero trocar a minha corrediça telescópica por uma oculta. Dá para fazer isso de forma simples ou não? Então, não, eu preciso refazer a gaveta. O nicho, ok, eu vou usar o mesmo, mas a gaveta, por conta dessa altura e a lateralidade, eu preciso refazer o módulo da gaveta. Então, para você que está nos acompanhando, fica aqui a dica. De repente você quer reformar as gavetas da sua cozinha, quem sabe, essa é a oportunidade de você vir aqui na Rodegon e escolher, quem sabe, entre uma das mais de 300 opções de MDF que vão combinar com o móvel que está aí na sua casa hoje. Perfeito, Arthur, é isso aí. Uma dica sobre a extração total e a extração parcial que a gente havia comentado é a instalação, onde ela vai ser instalada, né? A extração parcial, ela tem uma limitação em relação ao peso. A extração total tem 35 kg da FGV e a extração parcial 25 kg. Então, onde eu vou aplicar isso, reflete nessa informação. Se eu for aplicar, por exemplo, numa gaveta de cozinha, eu indicaria a FGV de extração total, porque ela tem maior capacidade de carga, extrai totalmente. Se eu for aplicar, por exemplo, numa mesa de cabeceira, num banheiro, né, que o espaço é reduzido, a gaveta é estreita e eu não preciso de tanta carga, eu aplicaria uma corrediça de extração parcial. Eu vou aproveitar, Arthur, se você me permite, eu vou explicar também que a FGV traz uma tecnologia para facilitar a instalação das corrediças, claro, que é esse dispositivo aqui, o ALA. Esse aqui é um gatilho de instalação. O que isso aqui vai fazer na minha gaveta? Eu vou instalar na lateral a minha corrediça e a forma de fixar agora o módulo no trilho, eu vou acoplar ele, porque ele trabalha como uma bandeja, dando mais estabilidade. Eu vou pôr o módulo aqui em cima, e aí nesse gatilho que está na sua mão, eu vou instalar ele aqui, ó. Eu vou vir com ele ao contrário. Acho que é essa aqui. Deixa eu pegar ele. Colocar. Eu vou instalar ele embaixo da gaveta, certo? Esse gatilho. E ele vai encaixar aqui, ó, na gaveta. E aí ele não vai soltar e vai estabilizar. Uma das vantagens de utilizar esse gatilho é que ele tem uma regulagem de profundidade dele mesmo. Não preciso apertar o parafuso, fazer alguma coisa assim. Então ele tem uma roldana aqui e eu vou fazer essa configuração, na verdade esse ajuste da gaveta, facilitando a instalação. Maravilha. Sem precisar de nenhuma ferramenta adicional. Não, fixei na gaveta, fixei na lateral, tá pronto. É só colocar
o módulo da gaveta na corrediça. Isso aqui é uma evolução, facilita a instalação. E além disso, já quero me prolongar, né? Nesse caso aqui desse gatilho, a FGV na extração total vende também um gatilho 3D, para facilitar ainda mais a instalação. A gente sabe que nem todo piso é regular na casa do cliente, né? A parede, o móvel, enfim. E aí nós temos um produto com 3 configurações, com 3 ajustes. Então eu vou conseguir fazer o ajuste horizontal e vertical e na profundidade. Então eu vou ter muito mais facilidade para montar um grande móvel com gavetas ajustando. Perfeito. Evolução da nossa corrediça. Maravilha!